pergunta muito comum dos pacientes que têm interesse em fazer o preenchimento, dos pacientes que querem aumentar a ferramenta, que é: quais são os riscos do uso do ácido hialurônico no pênis, do engrossamento? Né? Alguns riscos eu separei em riscos comuns e riscos mais raros. O que acontece? O que é comum de acontecer, que a gente vê no dia a dia, né? O que é comum? Ele incha um pouquinho e fica um pouquinho vermelho, o que é normal após o procedimento nos primeiros dias. Então a gente considera isso nem como um risco, mas como um efeito comum. Alguns casos pode ficar algum roxo, né? Algumas equimoses e pequenos hematomas por conta da agulhada que você toma, né? Isso também não vou dizer que é um risco, mas são eventos comuns que acontecem em quase todos os procedimentos. Então, se você vai fazer seu preenchimento, saiba que o seu pênis vai ficar um pouquinho inchado, vai ficar um pouquinho vermelho e também vai ficar com algumas manchas roxas, que isso tudo vai desaparecer ali na primeira semana, né? Aqui já alguns riscos raros. Eu praticamente, na minha casuística, eu nunca tive nenhum, mas eu já tive que tratar casos de outros profissionais, né? Alguns, e geralmente profissionais não médicos que realizaram o procedimento, não urologistas que realizaram o procedimento, tiveram complicações e os pacientes vieram para a gente ter que realizar tratamento, e às vezes casos complicados e graves, né? Então, assim, a gente considera como riscos raros, né, os pacientes, casos de infecção mesmo, que podem, infecção, dependendo do nível da gravidade e o tempo que demora de início de tratamento, podem evoluir para necrose tecidual, ou seja, que é isso? A pele morre, a pele fica preta e há necessidade de cirurgias de correção, casos realmente graves e assustadores. Felizmente são casos raros. Podem acontecer às vezes assimetrias, da má distribuição do ácido hialurônico, né, que ele fica mais concentrado na distal, na proximal ou no meio do pênis, né, levando a assimetrias e imperfeições. Isso pode acontecer. Podem acontecer também nodulações, que às vezes pelo ácido hialurônico não ficar bem distribuído, ele fixa e forma pequenos nódulos, né, que a gente chama de nodulações, alguns caroços, fica encaroçado. Podemos ter casos de migração, né? A gente faz o procedimento, faz a distribuição, faz a modelagem, faz a massagem e o paciente, alguns dias depois, o ácido hialurônico simplesmente mudou de lugar, né? Foi para a ponta do pênis, foi para a base, foi para o pubis, deslocou e evolui com uma assimetria. Isso às vezes traz uma imperfeição, um resultado inadequado, que às vezes precisa de algum retoque. Raramente podemos ter casos de alergia também do produto, né? Mas é muito raro mesmo disso acontecer. Como evitar problemas, né? Que eu te falei, às vezes, a maioria das vezes é um procedimento muito tranquilo, que não acontece nada, mas raramente podemos ter complicações e às vezes complicações graves que precisam de tratamento cirúrgico, precisam de desbridamento e às vezes até cirurgias plásticas com enxerto de pele, casos complexos mesmo, para reconstruir o pênis, né? O que você tem que fazer para evitar problemas? Primeiro, procure um bom profissional. Procure um profissional da sua confiança. Um profissional que tenha treinamento, que tenha experiência, que tenha uma boa reputação, que tenha uma boa e que você tenha sido indicado para esse profissional, né? De preferência, urologistas treinados em estética genital. Com certeza é o profissional mais habilitado a fazer esse tipo de procedimento. Por mais simples que seja, é apenas um procedimento estético, mas você está lidando com um órgão único, que é o seu pênis, e ele tem funções nobres, que se umas vezes lesadas, se você lesar um nervo, se você lesar um vaso, você pode ter problema para o resto da vida, ou você pode ter uma impotência grave, você pode ter uma alteração de sensibilidade perpétua. Isso não vai ser legal para você que estava querendo melhorar a sua autoestima. Procure boas clínicas, clínicas que tenham toda a regularização, clínicas que tenham boas condições de higiene, clínicas que tenham bons profissionais, clínicas de boas reputações. Também pergunte para o profissional que vai realizar qual é o tipo de ácido hialurônico que ele está utilizando. Porque a qualidade do produto também interfere no resultado do procedimento. E claro, siga todas as recomendações que o seu médico, que o seu urologista te passou para você fazer após o procedimento, que eu vou lhe explicar mais tarde. Então, aprendeu como evitar problemas? Procure um urologista da sua confiança. Até o próximo módulo.